do ponto de vista biológico, o ser humano ele está equipado para viver sob tribulação. Se nós formos voltar aos nossos ancestrais, né, lá desde a época dos homens da caverna, né, o ser humano precisava competir, correr por alimento, caçar, coletar, e ele disputava recursos, né? Ele ia atrás da presa, o predador estava sempre à sombra, então ele tinha que correr para se abrigar da chuva, da tempestade, para sobreviver. Então era uma vida sob forte tensão. Então o nosso sistema simpático está equipado para isso, para o enfrentamento, para ir à luta. E isso tudo envolve tribulação. A questão é que nós preferimos, até certo ponto, né, e principalmente na nossa sociedade, né, industrializada, do consumo, a gente tende, né, a desejar, né, fantasiar que o universo existe, né, para ser o nosso berço esplêndido, né? E infelizmente alguns cristãos idiotizados, infantilizados, eles chegam a crer que Deus existe para ser a babá dos desejos, né? Deus existe para abrir o mar, para atender todos os pedidos. Então, muitos cristãos gostariam que Jesus tivesse dito: olha, no mundo passais por aflições, menos vocês, meus filhinhos queridos, que papai não vai deixar. Papai vai fazer todos os seus desejos do seu coração. Agora a questão é que a tribulação a vida, ela a vida não é como a gente gostaria que fosse, como a gente acha que deveria ser. Obviamente que a forma como ela está sendo não significa como ela é. A vida no sentido de que as tribulações, elas fazem parte. O sol nasce sobre justos e injustos e a chuva cai sobre justos e injustos. Então você, meu querido, que você é um evangélico fervoroso, não se engane. O sol nasce sobre a sua casa como nasce na casa do espírita, do católico, do bandista, do ateu, do agnóstico, assim como a chuva também cai na sua casa de todos os outros religiosos ou não. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Não se engane. Agora, a tribulação, ela não é para nos destruir. Aqueles que têm a consciência do Evangelho, sabe o espírito da palavra que Paulo diz na carta, né, aos Romanos, capítulo 5, né, que a tribulação ela tem uma finalidade pedagógica. E é uma finalidade pedagógica, mais uma vez, para todos e sobre todos. A tribulação, ela não é dada apenas para aquele tipo de pessoa que não acorda para a vida enquanto não tomar umas bordoadas. Que só cai na real depois de descer muito cacete sobre ela. Não, a tribulação é para todos, porque ela tem uma finalidade de nos aperfeiçoar, de fazer a gente confiar cada vez menos em nós, cada vez menos na nossa moral, na nossa virtude, no nosso mérito, e cada vez mais na graça de Deus. É emblemático uma passagem dos evangélicos, né, em que Pedro, né, cheio de confiança, né, Pedro sempre intrépido, né, sempre veemente, sempre com a confiança exacerbada na sua valentia, né, chega para Pedro tinha a megalomania, né, de achar de dizer que se preciso fosse, né, ele até morreria, né, por Jesus, né. E Jesus olha e imagino que ele diz mais nessas palavras: Pedro, meu, olha, Satanás pediu para peneirar, eu vou deixar, para você largar de ser besta, para você largar de ser tonto, para você aprender a confiar mais em mim e menos em você. E a tribulação vai fazer você se converter. Não necessariamente que Pedro não fosse convertido no sentido como evangélico, entre aspas, do termo, mas que Pedro ele precisava aprender a vida. Pedro confiava muito na força, confiava muito na disposição, no ímpeto. Ele ia ter que passar uma aprovação, ele ia precisar ser depurado, ele ia precisar ser filtrado, até que ele assumisse, caísse na real e ficasse patente quem ele era. Muito bem. Muito bem, vamos para o tema, né? Se as tribulações são importantes para desenvolver a fé, por que ninguém as quer? Então, nós estamos aqui com o reverendo Fernando, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele é o capelão da Universidade Mackenzie, então está acostumado a tirar dúvidas e a responder questões difíceis. Reverendo Fernando, muita gente quer saber se há diferença, e no caso, qual é, né, ou quais são as diferenças entre tribulação, provação e tentação.
Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a tribulação se originando com a própria queda do homem no pecado, né? Quando Adão e Eva optaram por desobedecer a Deus, dar as costas para Deus, Deus imediatamente anunciou, né, que a mulher daria à luz em muitas dores e o homem passaria a suar, porque a terra ela viria a brotar também espinhos, cardos, abrolhos, né, mato, né? Não seria mais uma coisa absolutamente natural, né? Então, o nosso irmão Júlio aqui falou sobre as origens, da onde vem essa tribulação. É importante a gente saber que essa origem pode ser simplesmente porque há uma falta de harmonia entre aquilo que o ser humano vive e a expectativa de Deus em relação a ele, não é? Diz lá o autor de Eclesiastes que Deus criou o ser humano e colocou no seu coração a expectativa da eternidade. Então ele tem um desejo que só pode ser completado, só pode ser atendido pela eternidade, pelos valores do reino de Deus, que só serão implementados na eternidade, mas ele ainda tem uma natureza inclinada ao pecado. Por isso ele adoece, por isso ele morre, por isso ele sente lutas internas, o relacionamento dele com o próximo nem sempre é fácil, o casamento dele, ele tem dificuldades. Por quê? Porque ele é um pecador se relacionando com uma pecadora. Isso faz parte da natureza humana. Bem, em relação à questão em si, provação, tentação, eu acredito que seja mais uma questão de ênfase. São dois lados de uma mesma moeda, lados diferentes de uma mesma moeda. Por quê? Porque senão a gente cai no maniqueísmo, não é? A gente acaba achando que existe Deus, existe o diabo e existe o ser humano como um joguete entre os dois que parece que tem igual força. E não é assim que funciona. Eu entendo que toda vez que o ser humano é provado por Deus, o autor de Tiago diz que Deus não tenta a ninguém, ou seja, Deus não empurra ninguém, não deseja que ninguém faça o mal ou pratique o pecado, né? Ele também ao mesmo tempo que provado, também ele é tentado. A gente vê casos na Bíblia muito interessantes nesse sentido. Jó, por exemplo. Jó, ele foi levado à presença do diabo, né? Ele foi tentado pelo diabo. Deus deu autoridade para ele, primeiro mexendo nos bens dele, depois na própria vida dele. E no final das contas, o que acontece? Antes, disse Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Embora ele tenha sido alvo do diabo, ele atribui que houve uma aproximação de Deus no processo. Paulo é a mesma coisa. O que ele diz? Que ele sofreu o quê? O mensageiro de Satanás, que era o espinho na carne para esbofeteá-lo. Ele não liga para quem é o agente do sofrimento, ele pede a Deus que o livre do espinho na carne por 3 vezes, ou seja, se você está sofrendo, não está errado você sofrer. A questão é o que você faz com o seu sofrimento no momento da tribulação. Faça como Paulo, converse com Deus incessantemente por 3 vezes. Aí então ele entendeu que o espinho na carne, que foi o mensageiro de Satanás, estava lá por um propósito santo da parte de Deus. Ou seja, o diabo estava aqui, mas Deus estava soberano sobre todo o processo. Então a gente entende, né, que dentro da doutrina que a gente chama de reformada, que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o sofrimento. Como diz Jeremias nas Lamentações, procede do Altíssimo tanto o bem contra o mal, como também o mal. Mas Deus, sempre que tem agentes maldosos desejando e fazendo mal contra nós, Deus está sobre esse processo, sempre transformando esse mal em bem. Os amigos de José, acho que é o exemplo melhor para falar sobre isso, né? José disse para eles assim, vocês fizeram o que era mal contra mim. Os irmãos dele, né? Os irmãos, disse que amigos, desculpa. Os irmãos de José fizeram mal contra José. Mas, o que ele disse? Mas Deus converteu esse mal em bem. Então Deus é soberano e usa agentes que muitas vezes são agentes maus, segundo a sua própria natureza. Né? Deus não está violentando. Mas é Deus que manda eles fazerem, ou a iniciativa é desses agentes? Então, por exemplo, tem e-mail aqui de uma irmã que foi atropelada. Quem foi que determinou esse atropelamento? Foi o acaso? Foi o diabo? Ou foi Deus que mandou ela ser atropelada? Enfim, como é que funciona isso? Os agentes secundários podem ter sido muitos. Por exemplo, pode ter sido um motorista bêbado? Pode.
Pode ter sido um momento de imprudência do pedestre que atravessou a rua fora da faixa, pode ter sido um semáforo quebrado. Os agentes secundários podem ser muitos e por diversas causas. O motorista bêbado porque bebeu, foi irresponsável, ou o pedestre que não atravessou onde deveria ter atravessado, mas Deus é soberano sobre tudo isso. Aliás, eu acredito que seja uma das maiores dificuldades na Bíblia, não digo assim, tanto porque uma coisa vem excluir a outra, né? Mas a Bíblia afirma com igual responsabilidade a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Na morte de Cristo, né, Pedro, falando ao Sinédrio, ele diz: vocês mataram o nosso Redentor para fazer tudo aquilo que Deus havia predeterminado. Quer dizer, existem as duas realidades, as duas verdades sendo afirmadas. A plena responsabilidade humana e, ao mesmo tempo, a plena soberania de Deus. Eu acredito que entender perfeitamente como essas duas coisas convivem de maneira tão harmoniosa na mente de Deus, só quando a gente estiver mais lá perto dele mesmo. Tá, muito bem. Agora eu tenho uma pergunta para o Júlio, antes de dar a palavra para o telespectador, né? Irmão Júlio, você é crente e tal, é teólogo, é psicólogo. A pergunta que mais se escuta de quem está enfrentando tribulações e é cristão é: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Por que eu tenho que passar por isso? É errado fazer esse tipo de pergunta? É legítimo? Como você vê isso? Deixa eu só fazer uma ressalva, assim, eu não sou teólogo. Sim, eu estava vendo você conversando aqui com o reverendo Fernando, discutindo de igual para igual sobre os textos mais contemporâneos e relevantes da teologia reformada. Então você não me enrola, não. Então eu recebo com a generosidade sua. Mas, enfim, a questão, se nós nos reportarmos ao Antigo Testamento, o caso de Jó mesmo citado, né? Ele chama a Deus assim para briga, né? Deixa eu colocar entre aspas, né? E chega às raias da blasfêmia, né? Chega perto, né? Ele vai lá, extravasa, pede a morte, né? Porque tenta assim argumentar, tenta convencer Deus assim de que a obra dele poderia ser melhor, né? Se ele fizesse um livramento, ele se escapasse, né? De todos aqueles tumores, de toda aquela catástrofe, tragédia. Jó perdeu tudo, né? Perdeu família, perdeu propriedade. Ele foi do céu ao inferno, né? Perdeu saúde. E curioso que ele levanta uma série de questões, briga com Deus, Deus não responde, não diz o porquê disso, e Jó, no final, fica aliviado. Ele diz assim: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, não há nenhum problema você perguntar, você rasgar o seu coração, até porque a mente de Deus, né, não é assimilável ao ser humano. Por isso que a gente precisa ter fé. Se fosse lógico, se fosse racional, né, a revelação de Deus, qualquer um poderia assimilar. E os reformados creem assim, né, que há um abismo intransponível, né, entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E esse abismo ele só é rompido pela fé. Mas aí não precisa ser reformado, tem que ter bom senso. A pessoa que defende a ideia de que pode compreender Deus, ou é louca. Agora, eu acho nesse sentido, Weber, há uma grande diferença entre você reclamar de Deus e reclamar para Deus. Aí a fé, ela faz com que você reclame para Deus, né? Por exemplo, um caso bíblico que eu acho maravilhoso, que o telespectador vai se lembrar, é de Ana. O que ela fez quando estava atribulada, problemas em casa, não tinha filhos, se sentia angustiada? Ela foi lá no templo e orou, não é? E derramou a alma. Derramou a alma, né? Então o que é isso? Isso é reclamar de Deus? Não, isso é reclamar para Deus. E aí pode. Exatamente. Aliás, acho que metade dos salmos, não é? Metade dos salmos são salmos de uma alma angustiada conversando com o seu Deus. Aliás, Deus é nosso Pai. Se você não puder rasgar o seu coração e obedecer aquilo que o próprio Jesus falou, entra no teu quarto para orar, né? A recomendação em relação à oração, entra no teu quarto, tranca a porta, converse com o teu Pai em secreto e o teu Pai em secreto o atenderá.
Não quer dizer que a gente vai ser atendido, ou seja, Deus sempre vai livrar a gente do motivo que nos faz sofrer. Mas, por exemplo, Ana, como acabei de dizer, ela saiu dali, ela entrou no templo, não conseguia